Paulina entra no quarto de Piedade e a flagra chorando. Vovó Piedade lamenta o fim de sua fábrica e deixa escapar que quem contou tudo foi Stefane. Paulina tenta consolar a coitada, que segue esculhambando a incompetência de seus netos, em permitir que venha o fruto de gerações e gerações. Paulina pontua que Piedade tem uma parcela de culpa nisso. Will tira sarro da falência da fábrica, já que Paola não vai ter mais como sustentar seus luxos. Stefane acha que isso é castigo de Deus pelos muitos pecados daquela casa. Willy confia que ele próprio faria um trabalho melhor que os cunhados na fábrica. Stefane apenas avisa que agora é ele que lute, pois vai ter que sustentá-la. Paulina explica que a vovó ficou devendo passar energia para os netos e sugere que agora ela mesma impeça o fechamento da fábrica com todas as forças. Piedade se enche de forças lembrando que tem poder para impedir, já que ela é a presidente da empresa. Paulina garante que estará do lado da diva. O Willy joga a responsabilidade de sustentar Stefane para depois, já que a família deve vender seus bens para manter a casa e os luxos de Paola por um bom tempo. Stefane percebe que o marido está contra Paola agora. Ele disfarça, mas ela sabe que é porque ela o desprezou. Willy perde a paciência e se retira. Stefane torce para que a família perca tudo. Paulina encontra Adelina no corredor e sugere que ela vá ao quarto da vovó Piedade para ver a surpresa que a aguarda lá. Piedade se apresenta para Adelina como uma ave fênix que ressurgiu das cinzas, ou seja, a vovó voltou a ser a mesma de antes. Adelina sorri. Piedade decide ir atrás de Carlos Daniel sozinha, para comunicar sua mudança. Carlos Daniel se choca com a vovó Piedade, bem pimposa e deslumbrante no escritório. Ela avisa que eles vão ter uma conversa muito séria no hospital de Mônaco. Paola está entubada em estado gravíssimo. Os médicos velam o sono profundo da acidentada. Em seguida, o doutor visita Alexandre e checa seus batimentos. Alexandre acorda e pergunta logo sobre Paola. O médico sugere que ele se preocupe mais com suas pernas. Vovó Piedade decreta que a fábrica não vai fechar. Carlos Daniel deixa claro que daria sua vida para que isso não acontecesse, mas não tem jeito não. Vovó Piedade confia que tem jeito sim e reitera que vai vetar o fechamento da fábrica no Conselho da Família no domingo. Carlos Daniel explica que não tem mais procura pelos produtos da fábrica, já que os emergentes estão preferindo o barro brilhante, a porcelana fina. Vovó Piedade está certa de que a culpa mesmo é dos netos que são os incompetentes, e relembra que ela é a presidente da empresa. Portanto, vai ao conselho fazer o veto de qualquer modo. Paulina aborda a vovó, após a conversa com Carlos Daniel. Piedade revela que decidiu que tanto Paulina como Willy e Patrícia terão voz e voto no conselho de domingo. Paulina garante que estará do lado da vovó. Piedade pede para que Paulina convença Carlos Daniel a mudar de opinião na intimidade da cama. Paulina morre de susto com a sugestão, mas finge aceitar. Em Paris, Leda e Luciano caminham juntinhos pelas ruas. Já em uma boate, Leda confidência para o ficante que vai morar na casa dos Bratil quando voltar, pois tem que ficar perto de Carlos Daniel para derrotar Paola. Ela sugere que Luciano viaje com ela. Luciano acha melhor não. Porém, Leda garante que isso será o melhor. Eles se beijam. Carlos Daniel chega de fininho no quarto de Paulina e a abraça por trás. Ele comenta sobre o inevitável fechamento da fábrica. Paulina pede para o marido procurar outra solução. Carlos Daniel pergunta quais. Paulina sugere que ele consiga um empréstimo, busque novos mercados e produza as louças que o povo quer. Carlos Daniel se agrada muito de ver a esposa tão preocupada com a fábrica. Paulina se lembra do conselho safadinho de vovó Piedade. Carlos Daniel avança para beijá-la, mas ela se esquiva, pondo a culpa na doença como sempre. Carlos Daniel acha engraçado e tranca a porta para avançar o sinal, mas Paulina pede para que ele não faça isso. Ela inventa mil desculpas, mas Carlos Daniel reclama de ser rejeitado sempre. Paulina diz que está doente. Carlos Daniel decide não perder mais sua dignidade, implorando por amor e se retira do quarto decepcionado. Paulina só lamenta, mas não dá para fazer isso não. No dia seguinte, Patrícia recebe a visita de Paulina. Paulina não demora a reclamar de Rodrigo e Carlos Daniel ficando de braços cruzados perante a situação calamitosa da fábrica. Patrícia diz que toda essa preocupação da concunhada
é porque ela se preocupa apenas consigo mesma. Mas Paulina garante que está nesse estado por pensar no marido e nas crianças. Paulina bate na tecla de novo do empréstimo. Patrícia explica que a empresa não tem garantia que pague o que eles estão precisando. Paulina assegura que não vai permitir o fechamento da fábrica, muito menos vovó Piedade. Enquanto isso, vovó Piedade entra no quarto de Stephanie e vai direto ao ponto. Quer saber imediatamente de que lado a neta está. Patrícia se choca com o interesse de Paulina pela fábrica. Paulina explica que agora mais do que nunca quer ficar por dentro de tudo sem opinião própria como sempre. Patrícia acha que elas não devem se meter nos assuntos dos maridos. Mas Paulina revela que as duas vão receber voz e voto no conselho de domingo. Patrícia vai logo avisando que vai fazer o que Rodrigo quiser. Paulina súplica para que ela vote contra o fechamento da fábrica e avisa que ela mesma vai ao banco pedir os 2 milhões de dólares que faltam. Patrícia não reconhece Paola de jeito nenhum. Paulina garante que haverão muitas surpresas por aí pelo papo de Stephanie. Piedade acredita que a neta quer mais é que a fábrica feche. Mas Stephanie garante que não. Piedade bate o pé, que a fábrica vai ficar aberta até o dia de sua morte. Stephanie tenta argumentar, mas é em vão. Piedade anuncia que o Willie vai ter voz e voto no conselho de domingo, pois ele, apesar de comer de graça e não fazer nada, ainda é um bratio. Ela exige que Stephanie fique do seu lado contra o fechamento da fábrica. Paulina pede forças a Deus para salvar os bratio e que não seja em vão usurpar Paola. Enquanto isso, em Mônaco, o médico termina de revisar os sinais vitais de Paola. A enfermeira pergunta o que ela tem. O doutor conta que Paola está muito grave, com traumatismo craniano e um edema cerebral. Portanto, é bom que ela responda ao tratamento ou vai ter que entrar em coma. Stephanie se recusa a ficar contra seus irmãos, e além do mais imagina que a vovó não saiba nada da fábrica. Vovó Piedade acha um absurdo, Paola ser a única que se importa com a empresa da família. Stephanie exige que a vovó não mencione Paola. Vovó Piedade sabe que Stephanie só odeia Paola, por não poder ser como ela, e escorraça a neta do quarto, gritando que ela não vale nada. Adelina encontra Stephanie aos pandarecos e pergunta o que houve. Stephanie faz drama pela avó exaltar Paola e escancarar que ela é adotada. Adelina se segura ao ouvir isso. Stephanie amaldiçoa a própria mãe por tê-la entregado para a família. Adelina quase passa mal, guardando seu segredo. Carlos Daniel chega em casa e Stephanie pede para falar com ele. O gerente do banco recepciona a Paulina em seu escritório. Ela avisa que veio falar de negócios. Stephanie avisa ao irmão que os agregados da família terão voz e voto no conselho. Ela diz que Paola vai fazer uma surpresinha no marido, mas ele deixa claro que não se surpreenderia com mais nada. Paulina menciona a falência da fábrica e explica que eles precisam de um empréstimo. O gerente pergunta quanto e ela revela que são necessários 2 milhões de dólares. Stephanie comunica a Willie que, além de Paola, ele também terá voz e voto no conselho de família no domingo. Willie fica animadinho, mas Stephanie corta as asinhas dele, relembrando que nem isso vai fazê-lo se reaproximar de Paola, que já o descartou. O gerente do banco explica a Paulina que mesmo com as propriedades da família e a fábrica de garantia, ela só conseguiria um empréstimo de no máximo 800 mil dólares. Paulina sabe que isso e nada. O gerente aconselha a dona Bratio a não perder seu tempo. Lalinha avista Paulina chegando no carro. 1 minuto depois, ela dá o recado para Carlos Daniel, que pede para ela avisar sua esposa que ele a espera. Em seguida, Paulina pede a Lalinha que der o recado ao Eli, que o espera em 1 hora no lugar de sempre. Lalinha se choca com o pedido. Carlos Daniel não liga para o que Paulina foi fazer no banco, até ela revelar que foi pedir um empréstimo. Lalinha chega de fininho no quarto de Willie, mas dá de cara com Stephanie, que pergunta se Paulina já chegou. Lalinha mente que foi só para saber se Stephanie precisava de algo. Stephanie estranha, já que ela é empregada exclusiva da Paulina. Lalinha inventa que Adelina a pediu para fazer isso. Stephanie dispensa a criada. Willie chama Lalinha e recebe o recado do encontro de ambos em 1 hora. Paulina conta que o empréstimo foi negado. Carlos Daniel não se surpreende, mas não deixa de agradecê-la pela preocupação. Ele pergunta por que a mulher anda tão estranha e faz um drama enorme. Paulina tenta se esquivar, mas Carlos Daniel pede para que ela diga que não se cansou dele. O selinho acontece bem rapidamente. Paulina tenta sair,
mas Carlos Daniel insistia para descobrir o que aconteceu nessa viagem para a esposa ter mudado da noite pro dia. Paulina não dá detalhes, apenas se limita a prometer que vai resgatar seu sorriso e sua alegria. Carlos Daniel a abraça muito feliz. Paulina pede para ele deixá-la ir, mas ele não deixa. Os dois se beijam apaixonadamente. Carlos Daniel deita Paulina na cama, e ela quase se entrega, mas sai correndo. Stefane passa no corredor, chama Paulina de vagabunda e sai correndo. Paulina volta para o seu quarto e repete para si que não pode se apaixonar por Carlos Daniel. Mais tarde Paulina vai ao encontro de Willy e ele tenta agarrá-la, mas não dá certo. Willy esculhamba Stefane, lembrando que a mulher tem cheiro de vela derretida. Paulina sugere que ele faça a esposa mudar e fale elogios para ela, mesmo ele não acreditando em nada do que ela diz. Willy pergunta sobre a saúde de Paola. Paulina inventa que está com medo de ser castigo de Deus e faz um draminha. Willy culpa Stephanie por ter se afastado dela mesma. Paulina segue com seu teatro de Madalena arrependida e teme que Deus tenha mandado uma doença incurável e contagiosa. Willy se afasta de Paulina nessa hora. Em Paris, Luciano presenteia Leda com uma pintura de um ambulante. Ele a comunica que tomou a decisão de acompanhá-la na viagem de volta ao México. Paulina pede novamente para Willy largá-la de mão. Ele se oferece para ajudá-la em algo. Paulina vê nisso a oportunidade de conseguir o apoio dele na votação de domingo. Luciano reflete sobre sua volta ao México, ser uma boa chance de arrancar dinheiro da usurpadora. Leda dá uma bitoca no amante. Willy recomenda que Paulina deixe os Bratil cuidarem de suas próprias coisas. Ela o convence usando o trunfo do dinheiro que ele pode faturar se a fábrica voltar a prosperar. Willy confirma que vai jogar do lado dela no domingo. Lalinha busca o leite fora da mansão. Em seguida Adélia avisa a fofoqueira que Dona Paola está chamando. Paulina pede para Lalinha avisar a Pedro para preparar o carro. Lalinha acha que ela está indo ver o pintor, mas Paulina conta que está indo à fábrica sem se importar que Rodrigo goste ou não. Patrícia pergunta a Rodrigo sobre a presença de Paola na fábrica. Ele responde que a inimiga não foi, e ela que não se atreva a ir, se não quiser ser expulsa a pontapés por ele. Enquanto isso, Paulina chega na fábrica, pisando em um território desconhecido. Os operários avistam a Dondoca e a apontam como a principal responsável pela falência da empresa. Paulina pede a um deles que a ajude a chegar no escritório de Carlos Daniel. Carlos Daniel analisa uma cerâmica quebrada com a ajuda de Anselmo. Paulina entra na sala chocando o marido. Anselmo se retira para cuidar do rolo da cerâmica quebrada. Carlos Daniel quer saber por que Paulina não cumprimentou Anselmo. Rodrigo chega na fábrica. Paulina inventa que achou ele tão sério, que achou melhor ignorá-lo. Carlos Daniel quer saber o que a mulher faz ali. Paulina conta que veio conhecer a fábrica. Carlos Daniel manda parar de brincadeira. Mas Paulina garante que tá falando sério. Rodrigo aparece e pergunta o que Paola tá fazendo ali, para não trazer a mulher dele. Mas Paulina sugere que eles vivam em paz. Ela garante que tem muita coisa que pode fazer ali. Cacilda confirma para Chico que vovó Piedade está muito melhor. Lalinha atribui essa melhora toda a Dona Paola. Adélia recorda que antes a patroa a tratava muito mal e agora ela está uma diva. Willy encara Stephanie e se lembra dos conselhos de Paulina sobre tratá-la bem. Rodrigo alega que não é um bom momento para a cunhada percorrer a fábrica e sugere que ela vá embora imediatamente. Paulina bate o pé e avisa que não vai sair dali enquanto não der uma volta na fábrica. Além disso, ela não quer que ninguém a acompanhe. Carlos Daniel se irrita e vai atrás da esposa. Rodrigo bufa de ódio. Carlos Daniel segura o braço de Paulina para impedi-la de ir sozinha. Ela solicita então que outra pessoa a acompanhe. Carlos Daniel aceita o pedido e sai para procurar alguém. Rodrigo vai até Paulina e exige saber o que ela está querendo com esse capricho. Chico corta uma rosa para entregar para Piedade depois. A vovó pega uma garrafa de conhaque, mas põe de volta no lugar, se recusando a beber. Piedade pede para Adelina tirar aquela garrafa de seu quarto, pois não precisa mais dela. Adelina dá graças a Deus e Piedade dá graças a Paola. Em seguida Adelina esbarra em Chico no corredor e ele conta que veio trazer umas rosas para parabenizá-la por sua melhora. Piedade fica feliz de receber o amigo em seu quarto. Chico entrega as rosas para vovó que se esbalda cheirando-as. Rodrigo recomenda que Paulina não maltrate nenhum trabalhador e nem faça perguntas estúpidas.
Paulina garante que não é nenhuma mal-educada e se comportará corretamente. Carlos Daniel chega com Leandro e o apresenta para Paulina. Os dois saem deixando Rodrigo pé da vida. Em Paris, Leda telefona para a mansão Bratil. Lalinha atende. A oferecida comunica que está voltando no domingo. Rodrigo teme que os operários achem a visita de Paola uma afronta, mas Carlos Daniel não vê nada demais nisso. Ele aproveita para avisar ao irmão que Paola vai estar presente na reunião de domingo graças à vovó. Rodrigo se irrita e acusa a vovó de estar doente. Carlos Daniel lembra que a vovó está quase curada e graças a Paola. Rodrigo debocha de ter que agradecer a mulher do irmão para tudo, inclusive a possível salvação da fábrica. Carlos Daniel adoraria que isso acontecesse, mas duvida muito que a esposa tenha esse poder todo. Enquanto isso, Paulina admira as louças Bratil. Ela conversa com Leandro sobre a crise da empresa e tenta ver soluções em algum canto. Paulina pede para Leandro avisar aos companheiros que a fábrica vai renascer, mas que todos devem cooperar. Leda pede para Lalinha comunicar a Carlos Daniel da chegada dela, para que ele a busque no aeroporto. Lalinha garante que dará o recado ao patrão e mente que anseia pela chegada dela. O telefonema se encerra. Piedade espera voltar a ter as conversas de antes com Chico. Ele recorda o ótimo papo que eles tinham apesar dele ser pouca coisa ao lado da senhora. Piedade lembra Chico de que veio do mesmo lugar que ele, pois já foi uma pobre faminta. Chico ressalta que a querida nunca perdeu a simplicidade, mesmo sendo rica. Piedade recorda que quando Chico começou a trabalhar lá, todas as empregadas ficavam de olho nele, pois o velho era muito bonito. Chico complementa que só tinha olhos para ela. Piedade brinca que o querido está muito velho para ela agora. Paulina agradece Leandro pela visita. Ele se retira da sala do patrão. Carlos Daniel pergunta se a esposa está satisfeita e Paulina concorda. Ela reclama que o marido se sente derrotado e ele se exalta vendo que está sendo indiretamente chamado de inútil. Carlos Daniel esfrega na cara da esposa que ela não é a pessoa mais indicada do mundo para falar sobre a situação da fábrica e pede que ela volte a ser a mesma fútil de antes. Paulina o acusa de estar que nem Carlinhos, dando ataque de pelanca e finaliza a facada, o chamando de covarde.